Quase todos os anos o Brasil para discutir um ou mais casos criminais escandalosos que movimentam toda a opinião pública. Em 1985, esse caso foi, nesse ano o Brasil caprichou, o escandaloso caso do tráfico internacional de bebês, organizado por uma mulher chamada Arlete Ilu e que foi responsável pela venda de milhares de bebês brasileiros para fora do país. Tudo isso que eu tô falando foi comprovado pela polícia. E essa mulher, essa Arlete Ilu, chegou a ser julgada e condenada por esses crimes, muito embora a pena não tenha sido lá muito longa. Parece que no total ela não passou mais do que 3 anos na cadeia. Mas o esquema da Arlete era gigantesco e envolvia muitas e muitas etapas que ela planejava meticulosamente. Inclusive, ela contava com a ajuda de alguns cúmplices dentro de maternidades, do juizado de menores. Parte desses colaboradores, parte bem importante inclusive, eram os olheiros, que ficavam em comunidades carentes, em favelas, principalmente em estados brasileiros com uma maior proporção de famílias brancas, como o Paraná e Santa Catarina, buscando mulheres de pele clara, porque era essa, a busca, mas buscando mulheres pobres, de preferência adolescentes, mulheres que tinham engravidado sem querer, mulheres ou meninas humildes, sem nenhuma rede de apoio, mulheres vulneráveis. Os olheiros descobriam essas potenciais doadoras de bebês e acabavam convencendo essas mulheres de que seria muito melhor para o bebê que elas iam ter se eles fossem adotados por famílias mais ricas, e muitas vezes elas ofereciam dinheiro. Claro que não ofereciam muito, porque a maior parte dos lucros ficava com a quadrilha, mas oferecia uma compensação em dinheiro, às vezes prometia que não, você vai receber fotos, informações do seu bebê, e nessa do convencimento e nessa da oferta de dinheiro, muitas vezes elas acabavam convencendo mulheres e meninas a entregarem suas crianças. Muitas depois se arrependiam, mas era tarde demais, nunca mais conseguiam encontrar os seus filhos. Como se tudo isso não fosse absurdo, ainda teve o caso de uma mãe que teve sua filha sequestrada para ser enviada para o exterior. O nome da menina que foi sequestrada foi Bruna Vasconcelos. O caso dela parou o Brasil e foi coberto até pela imprensa internacional. Isso já aconteceu em 1986 e foi um caos para essa mulher conseguir reaver a filha dela. Demorou uns 3 anos mais ou menos, porque quando ela descobriu, a menina já tinha sido adotada por uma família em Israel, no caso. Aliás, Israel era o principal destino dessas crianças brasileiras, porque naquela época era muito difícil adotar crianças naquele país e muitos pais acabavam descobrindo que podiam adotar filhos no Brasil. Tinha pacotes, que eram vendidos, oferecidos pela quadrilha, e eles não sabiam que estavam, na verdade, comprando bebês num esquema de tráfico internacional. Então, um caso assim pavoroso, bem daqueles que o Brasil gosta, de vez em quando, de produzir, de violação dos direitos humanos. E foi impossível não lembrar dessa história quando eu li essa semana o segundo livro de Fabiane Guimarães, Como se Fosse um Monstro. A editora Alfaguara me procurou há um mês mais ou menos, me sugerindo de fazer essa resenha, e eu não conhecia o trabalho da Fabiane, mas eu gostei da sinopse do livro e acabei topando de fazer a leitura e a resenha. É o segundo livro da Fabiane, publicado pela editora Alfaguara. O primeiro, Apague a Luz Se For Chorar, foi considerado um sucesso e é uma escritora que me impressionou. Ela tem um estilo seguro, sucinto, não é muito rebuscada, não é enroladora, a história dela não tem barrigas, vai direto ao ponto, consegue ser poética na medida certa, consegue ser potente, consegue ser sensível. Me lembrou um pouquinho a escrita da Carla Madeira, mas sem tanto peso nas cenas eróticas. É uma escritora pra gente ficar de olho. Ela é natural de Goiás, nasceu no interior do estado de Goiás e, não sei se ela faz isso em todas as suas histórias, mas o Como se Fosse um Monstro se passa em Goiás e no Distrito Federal, o que foi refrescante para mim, ler uma história brasileira que foge do eixo Rio-São Paulo. E Como se Fosse um Monstro é uma história de ficção, mas que poderia muito bem ser inspirada em fatos reais, porque também trata dessa questão de
roubo de bebês, de esquema de venda de bebês. Eu explico. A protagonista é uma moça chamada Damiana, que nasceu no interior de Goiás e quando não era nem maior de idade ainda, tinha uns 16, 17 anos, se muda para Brasília para trabalhar como empregada doméstica. E aí pensa naquela situação, né? Uma moça que veio da roça, que não tinha acesso a nada, não tinha nem ido à escola, era analfabeta, chega sem nenhum conhecimento de mundo para trabalhar numa mansão dessas que ficam às margens do Lago Paranoá, naqueles bairros super luxuosos de Brasília, e tem essa mudança, esse choque de vida, e é recebida pelos seus patrões, que são um casal que beira mais ou menos os 40 anos e não tem filhos. São pessoas boas, mas tem as suas bizarrices como os ricos normalmente têm. E a estranheza vai aumentando, quando a Damiana percebe que esse casal fica recebendo candidatas em casa, mulheres que vêm respondendo a um anúncio que eles colocaram no jornal. E essa é uma história que se passa no começo dos anos 90. Então as pessoas punham anúncios nos classificados e ficava chegando mulheres na casa que eles entrevistavam e nunca aprovavam. E a Damiana não sabia direito que entrevistas eram aquelas. Até que o casal olha para ela, Damiana, repara no seu corpo, na sua saúde, na sua juventude e pensa, ela pode ser uma boa candidata. É quando vem a proposta. Damiana, você topa gerar o nosso filho? Você topa ser a mãe do bebê que nós queremos adotar? É um caso de barriga de aluguel, só que não é como a barriga de aluguel que se faz legalmente. No Brasil, esse esquema de você gerar um filho de outra pessoa é permitido em algumas circunstâncias. Não chega a ser ilegal, mas tem muitos requisitos aí que você precisa cumprir, não pode receber dinheiro, você tem que ter um grau de parentesco com a pessoa. E outra característica importante, você, quando é barriga de aluguel aqui no Brasil, você não é o dono, né, do material genético daquela criança. Você só recebe um embrião que foi fertilizado em laboratório e você só realmente doa a sua barriga. Mas não era esse o esquema que eles queriam fazer com a Damiana. O que eles queriam fazer é o que se chama de inseminação caseira. Queriam que Damiana se permitisse engravidar, não através de ato sexual, mas através de uma seringa, para que, enfim, ela doasse ali o seu óvulo naturalmente e concebesse um filho, do caso do patrão. E depois que a criança nascesse, ela entregaria a criança aos patrões, que registrariam a criança como sua. Damiana, então, seria paga com uma quantia exorbitante de dinheiro. E depois, tchau, muito obrigada pelos seus serviços, nunca mais queremos te olhar na nossa frente. Quando recebe essa proposta, a Damiana fica um pouco assustada, ela não tem lá grande conhecimento de mundo, ela nunca ouviu falar da expressão barriga de aluguel, ela sequer compreendia direito como que se fazem os bebês, porque era uma moça muito humilde, né? Já tinha visto muitas crianças nascendo, mas não entendia muito bem como é que era o processo biológico da coisa, porque ela nunca tinha sido ensinada, nunca recebeu nenhuma aula na vida, nem de português, nem de matemática, muito menos de educação sexual. Mas por causa da pobreza da família, por causa da doença da mãe, por causa da situação de vulnerabilidade, ela acaba concordando. A menina permite a inseminação, depois de algumas tentativas caseiras mesmo, né, através de seringas, a coisa acaba dando certo e um imenso capítulo se inicia na história desta menina que vai se tornar uma mulher. A partir daí, a inocência dela se perde completamente quando ela se vê gerando uma criança que ela tem a obrigação de não amar. Ela acaba aprendendo como é difícil você não criar vínculo com um ser que cresce dentro de você. Então esse é o ponto de partida de Como Se Fosse um Monstro. A história começa desse jeito, mas vai evoluindo muito. Depois veremos o que acontece no restante da vida de Damiana e veremos que essa alternativa de gerar filhos, de receber para gerar filhos dos outros, acaba se tornando uma opção de vida, de sobrevivência para ela. E rapidamente ela vai descobrindo mecanismos mentais para lidar com o peso da culpa, as consequências de tudo aquilo que ela está fazendo. Logo a coisa vai ganhando dimensões maiores, de organização criminosa para a qual ela vai sendo aliciada. Então a história é construída de maneira muito interessante. Fabiane é uma jornalista de formação, ela se formou na Universidade de Brasília e é evidente que tem
experiência em redação, porque ela consegue ser muito objetiva, muito sucinta, consegue trazer temas que lembram reportagens que repercutiram no Brasil, como esse caso nos anos 80, do esquema de venda de bebês, mas ao mesmo tempo a Fabiane não fica restrita à linguagem jornalística, ela consegue penetrar muito bem nas dores, nos sofrimentos das suas personagens. Há uma segunda personagem importante aqui nessa história, que é Gabriela, uma jornalista que nos dias atuais, 2020 mais ou menos, está entrevistando Dabiana, que então já tem uns 50 e poucos anos, sobre tudo que aconteceu na vida dela. Porque aconteceu muita coisa na vida dela, inclusive chega uma hora que Damiana vira notícia de jornal. Então temos uma jornalista dos dias atuais entrevistando essa mulher, e essa própria jornalista também tem uma história pessoal com gravidez e maternidade que vai fazer com que essa entrevista seja muito, muito cheia de significados para ela. E é óbvio que existem também surpresas e mistérios que a história vai nos revelando aos poucos e que fazem a leitura ficar muito satisfatória no fim. É uma história bem construída, ela tem uma arquitetura muito bem feitinha e é uma leitura muito fácil de fazer, muito agradável realmente. Vamos ficar atentos então ao que Fabiane Guimarães faz. Ela é uma boa escritora com uma sensibilidade interessante para sofrimentos e a condição feminina, que pode induzir algumas mulheres a quererem desesperadamente serem mães e podem também fazer com que outras mulheres tenham uma relação muito diferente com a maternidade, inclusive uma relação que vai mudando ao longo da vida. Fabiane tem uma clareza muito grande de que a experiência feminina com o corpo, com a maternidade, com o desejo de constituir uma família tradicional não é igual em todas as mulheres. Há uma variedade enorme de desejos, ambições, há muitas possibilidades de escolhas na vida e, como sempre acontece, temos que lidar com as consequências das nossas escolhas. Algumas mulheres demoram para ser mães e se arrependem, outras não querem ser mães e nunca se arrependem disso, enquanto outras sonham com a maternidade desde que se entendem por gente. As experiências femininas são muito variadas e não existe só um jeito de encarar essas questões da maternidade, esse tipo de sonho e expectativa. O que existem são interesses escusos, explorações comerciais dos sonhos, das vulnerabilidades, das carências das mulheres. É sobre isso que fala Como Se Fosse um Monstro, um livro bem legal, viu? Eu recomendo que vocês conheçam, vou deixar os links aqui na descrição deste vídeo, tanto na Amazon quanto na estante virtual. E eu também vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer minha campanha no Padrim e para você, se quiser, se considerar justo, se tornar um padrinho ou uma madrinha deste projeto. O endereço é o padrim.com.br/ler antes de morrer. Vai lá, veja as recompensas, ajude com o que você puder ou com o que você quiser, para que eu continue trazendo mais resenhas literárias de livros que valem a pena ser lidos como esse daqui. Um beijo, gente. Até a próxima.